Tatiana Roque. Tudo bem, Tati? Oi, Miguel, tudo bem? Quanto tempo? Quanto tempo, saudade. Abandonou a gente aqui. Essa prefeitura está me consumindo, não consigo mais. Exatamente. Então, bem-vindo aqui ao Jornal da Fórum, bem-vindo também o seu cachorrinho aí. Cadê ele? Pois é, tá latindo, gente. Tá lá fora. Ele participa, a gente de vez em quando tem uns convidados aqui, a gente é pet friendly aqui no Jornal da Fórum, né? Até porque eu também tenho minha cachorrinha, de vez em quando ela faz barulho. Tati, como é que estão as coisas lá, então, na secretaria? Só para fazer um resumo rápido, antes de a gente falar de conjuntura política aqui, como é que estão as coisas lá? Na secretaria, tudo ótimo, né? Foi um ano bom, a gente costuma dizer que a ciência voltou no Brasil e no Rio também, né? O principal equipamento da minha secretaria são as naves do conhecimento, que buscam levar a inclusão digital e qualificação em tecnologia em áreas muito carentes da cidade do Rio, tudo na Zona Norte, na Zona Oeste. Essas naves, Miguel, como não podia, é até coerente com o nome, né? Nave do conhecimento, foram fechadas no governo Crivella, né? Foram fechadas. Então, bom, era, digamos assim, uma pessoa que não prezava muito o conhecimento, né? Então, a gente agora reabriu, já estão todas reabertas, funcionando muito bem e cumprindo essa missão, que eu acho que é uma missão fundamental, né? Como a gente democratiza esse mundo da tecnologia, como a gente entra, as tecnologias estão aí cada vez mais rápidas, avançadas e desafiadoras, e a gente precisa dar oportunidade para todo mundo para entrar nesse mundo da tecnologia, porque a tecnologia, eu costumo dizer isso, né? Se a gente deixar a sua própria sorte, ela tende, naturalmente, a aprofundar as desigualdades, né? Então, é nosso papel como poder público fazer por onde, criar políticas para que as tecnologias possam servir de motor para reduzir as desigualdades e não para aprofundar nossas já tão sérias desigualdades, né? Então, é isso aí que a gente tem buscado fazer na Secretaria. Muito bem. Gui, coloca aí um print dessa notícia aí que eu coloquei no nosso grupo sobre o TSE. O TSE defende regras para a inteligência artificial nas eleições de 2024. Coloca aí. Em evento, Alexandre de Moraes ressalta a necessidade de punição drástica para quem manipular vontade do eleitor com o uso de IA. Pode tirar. Pode tirar agora. Tati, esse ano, 2023, foi o ano da explosão da inteligência artificial. Foi um ano que cresceu muito, foi o ano das novas formatos de linguagem, software de linguagem, o ChatGPT-4 entrou em ação, então ele já está causando muita mudança, são milhares agora de softwares de inteligência artificial. A gente sabe, por exemplo, que a própria indústria está usando cada vez mais. A China, existe uma disputa geopolítica entre os Estados Unidos e a China, para quem fica na frente da inteligência artificial. E aqui no Brasil, agora a notícia, a gente está discutindo essas questões todas de fake news, regulamentação das redes, e a questão da inteligência artificial entra nisso também, porque um dos grandes riscos nas redes sociais é justamente a manipulação das redes por mecanismos de inteligência artificial, né? Então, como é que você vê essa questão? Como é que você acha que o Brasil está posicionado aí? E o que você acha que deve ser feito agora pela política, pelo movimento social, pelo movimento da comunidade científica? O que falta fazer para a gente em 2024? Pois isso é sério, né, Miguel? Eu acho que a gente, primeiro, eu gostaria de deixar aqui uma diferenciação entre esse novo tipo de inteligência artificial e aquela que a gente já tinha antes, né? Porque a inteligência artificial não é alguma coisa nova, né? Eu sou formada em informática, e já tem muito tempo isso, né? E desde a minha época de faculdade já se faz muita pesquisa em inteligência artificial, inclusive aqui no Brasil, as universidades são fortes nessa área. O que tem de novo nessa inteligência artificial, né? Eu acho que essa inteligência artificial, que a gente chama de generativa, ela veio junto com um certo hype, né? Uma certa propaganda, que é a de que essa inteligência artificial é capaz de substituir seres humanos e tornar
indistinguível a resposta de uma máquina e um ser humano. Eu acho que é isso que tem de novo nessa inteligência artificial, né? Que é aquele velho problema. Quando a gente vai ter uma inteligência artificial que realmente seja capaz de dar respostas que a gente não consiga diferenciar da resposta de um ser humano. Então, eu acho que essa inteligência artificial ela é muito hábil do ponto de vista da linguagem, né? Ela dá respostas muito elaboradas. Outro dia mesmo, eu falei aqui no início de usar a tecnologia para o combate às desigualdades, outro dia eu fui dar uma palestra sobre isso, pedi para o ChatGPT preparar a palestra, e realmente, assim, é incrível, vários pontos super pertinentes, bem organizado, bem argumentado. Então, eu acho que é isso que assusta, né? Agora, isso é uma coisa que diz respeito principalmente à linguagem. A linguagem, ela não é tudo no ser humano, né? Tem muitos aspectos da inteligência, da criatividade, que não dizem respeito apenas à linguagem. Então, hoje em dia, é um debate muito grande sobre até que ponto realmente essa inteligência artificial vai se parecer com os seres humanos para além da linguagem, né? Agora, a questão que você traz, eu acho que é importante, por quê? Porque nesse tempo que a gente vive de redes sociais, né, e de disseminação de notícias, de opiniões, de informações, a gente está falando realmente de linguagem, né? E desse ponto de vista, dessa linguagem, a gente pode sim ter uma série de perfis, opiniões, informações, vídeos, né, baseados em inteligência artificial. Por exemplo, deepfake, vídeos de deepfake, que, na verdade, estão retratando como se uma espécie de denúncia contra algum político, que é uma denúncia que é uma montagem de um vídeo de deepfake, que, na verdade, é uma mentira, né? E não é algo que aquele político falou, mas que vai parecer com uma fala. É possível imitar o timbre de voz, é possível imitar o vocabulário. Então, tem uma série de coisas que realmente preocupam muito, e isso, usado, né, numa campanha eleitoral, pode causar um estrago enorme. Por isso é que a gente precisa regular, né? E quando a gente fala de regular, não é regular a inteligência artificial, é regular as plataformas. Então, eu acho que a gente cai de novo naquele problema que a gente já vem discutindo desde o início desse ano e que não avançou muito, que é a regulação das plataformas de difusão de opiniões e informações, né, nas redes sociais. Eu acho que isso talvez seja mais urgente do que a própria inteligência artificial. Tem um monte de coisa para regular a inteligência artificial também, hein? Não estou dizendo que não tem. Estou dizendo que, do ponto de vista eleitoral, eu acho que a regulação das redes sociais talvez seja mais urgente e, inclusive, nos ajuda a evitar esses problemas que a IA pode causar numa eleição. Muito bem, Tati. Tati, teve um assunto que a gente está discutindo hoje aqui no jornal, porque o deputado Nicolas Ferreira, ele fez uma live em que pelo menos 3 apoiadores fizeram ameaças à integridade física do presidente Lula. Um deles até sugeriu que se fizesse uma vaquinha para contratar um sniper para atirar no presidente Lula enquanto ele estivesse de férias aqui no Rio de Janeiro. Então, já até a Polícia Federal está investigando, né? Ao mesmo tempo, ele também desatou um debate sobre liberdade de expressão, né? Tem a ver até com o que a gente está falando aqui. É um assunto muito discutido, né? O bolsonarismo, ele se arvora como defensor da liberdade de expressão, apesar de que tem uma coisa aí que depois a gente pode também falar um pouco sobre essa ditadura, né, entre aspas, do Javier Milei, que quer proibir uma série de coisas na Argentina, até a manifestação. Mas o que você acha sobre até onde vai a liberdade de expressão, na sua opinião? E como você acha que o Brasil deve lidar com esse tipo de ameaça, né, dentro do campo da política, mas de forma geral, em relação na lei, né, nas leis? Tô com a cachorra aqui ainda latindo, a liberdade de expressão da cachorra. Tá? Eu estou tendo que lidar com esse problema, né, dos latidos. Vai ser o debate do futuro, a liberdade de expressão dos cachorros e dos animais. Dos cachorros, pois é. Então, isso daí é um debate que eu acho que ele é manipulado, né, Miguel? Porque, na verdade, não tem nada a ver, né? Quando a gente fala de regular redes sociais, as plataformas difusoras, a gente não está falando de regular a liberdade de expressão, a gente está falando de regular o poder econômico e o poder político que essas redes têm,
de disseminar e de, inclusive, impulsionar com base em algoritmos que são completamente opacos, né, alguns tipos de postagem e não outras, né? E a gente sabe que os discursos de ódio, eles têm muito mais visibilidade, eles ganham muito mais visibilidade. Então, eu acho que esse debate ele está sendo manipulado, digamos assim, para que a cada vez, né, que a gente fala de regular, logo alguém se levanta e fala, não, a liberdade de expressão. Não tem nada a ver com liberdade de expressão, as pessoas continuam podendo se expressar naturalmente. O problema é que, desde sempre, algumas afirmações, elas são, sim, crime. Né? E quando se trata de crime, a gente precisa não só punir a posteriori, mas a gente precisa evitar a priori, a gente precisa prevenir. Tem uma fala muito boa do Flávio Dino, né? Se eu não me engano, foi numa audiência, na própria sabatina dele para o STF, né, em que ele fala isso. Justamente, um deputado pergunta sobre liberdade de expressão e ele responde assim, né? Ele fala, a gente tem leis, e a gente tem leis em todo lugar, inclusive em todos os veículos de comunicação, e essas leis, elas não só punem a posteriori, elas também previnem. Né? Então, a gente está vendo aí uma série de casos complicados em que a falta de regulação das redes sociais leva a situações extremas em que pessoas elas são profundamente afetadas. Né? Eu acho que esses casos de suicídio, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, porque suicídio, em geral, não tem uma causa assim, muito fácil. Né? Suicídio é uma coisa muito complexa, as pessoas têm sofrimentos antigos, às vezes associados a problemas de saúde mental, às vezes associados a medicamentos, a drogas, enfim. Então, eu acho muito complicado a gente também fazer causa e efeito em relação ao suicídio. Então, nem estou falando desses casos extremos, mas eu estou falando de casos em que a gente viu, sim, que essa situação extrema de pessoas sendo atacadas nas redes sociais levam a consequências desastrosas e que não adianta você coibir a posteriori, você tem que evitar, você tem que prevenir. Né? Então, a existência de leis e de regulação não conflita em nada com a afirmação da liberdade de expressão, porque, obviamente, ela tem um limite, que é o limite da lei. Né? Muito bem, Tati. Outro assunto que eu queria conversar contigo é sobre a economia brasileira. Né? A gente já tem alguns dados que permitem já a gente fazer uma estimativa sobre o crescimento da economia em 2023. A maioria das estimativas dão um crescimento de 3%, uma geração de emprego também razoável. E eu queria saber a sua opinião sobre o Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Né? Tem todo um debate sobre se ele está fazendo um bom trabalho ou não. O que você acha? Qual o balanço que você faz do desempenho do ministro Haddad esse ano? Eu acho que o Fernando Haddad está fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que a gente não pode nunca esquecer, eu acho que muita gente na esquerda esquece a situação política frágil em que a gente está. Né? Então, existe mesmo uma questão relativa à governabilidade. O Lula, ele assumiu uma série de compromissos ao se eleger como liderança de uma frente ampla para derrotar o bolsonarismo, ele assumiu uma série de compromissos. E esses compromissos eles têm que ser respeitados, e o Haddad está respeitando. Então, o Haddad, eu acho que ele está se equilibrando muito bem entre a esquerda e, né, esses setores mais do centro liberal, e, ao mesmo tempo, o Congresso, que a gente sabe que é um Congresso muito difícil, e, mesmo assim, conseguiu alguns avanços. É claro que, se a gente for pensar do ponto de vista, né, do nosso desejo, a gente queria muito mais, mas o Brasil não está em situação para isso. A gente sabe que a gente teve uma eleição muito frágil, a gente viu aí nas pesquisas, o bolsonarismo continua muito forte, então a gente continua precisando desse espírito de frente ampla que elegeu o Lula e que eu acho que o Haddad tem encarnado muito bem. Né? Então, eu estou gostando bastante, acho que é um ponto forte, e acho que ainda assim, ainda que a gente tenha que fazer muitas concessões, a gente teve avanços importantes. Essa reforma tributária, gente, quanto tempo a gente quer fazer uma reforma tributária? Né? Claro que poderia ser melhor? Poderia, mas ela já tem avanços muito importantes. Então, estou gostando. Muito bem. Então, outro assunto, a gente tem mais 12 minutos aqui. Vamos falar sobre eleições 2024. Qual é a sua expectativa? Eu sei que você é um observador da política nacional. Não quero que você fale sobre o Rio de Janeiro, não. Eu quero que você fale do Rio também. Né? Você trabalha na Prefeitura do Rio de Janeiro. Quero saber qual é
a sua expectativa, como você analisa as eleições no Rio de Janeiro em 2024, quais são os desafios. O bolsonarismo é muito forte no Rio, a gente sabe que o bolsonarismo vem forte no Rio de Janeiro. Em 2022, o Bolsonaro ganhou na cidade do Rio de Janeiro, apesar de que o Lula ele avançou também muito, quase empatou, não foi 2018, mas se espera também alguma dificuldade. Mas eu quero saber, na sua opinião, quais são os desafios para você vencer o bolsonarismo, e também no Brasil de forma geral, nas capitais e no Brasil, o que você espera, o que você está pensando sobre isso? Começando, né, pela resposta mais geral, né, a gente teve aí uma série de pesquisas recentes, tem um livro, né, que acabou de ser publicado, chamado Biografia do Abismo, se eu não me engano, do Felipe Nunes e do Thomas Trauman, né, que é o dono dessa Quest, que tem feito várias pesquisas de opinião, e tudo isso indica que o bolsonarismo ainda é muito forte, né? Tem um dado que eles colocam no livro, que é um dado impressionante, que eles dizem no livro que essa polarização ainda está muito, além de muito forte, ela está cristalizada, né? E aí tem um dado que mostra isso, que é o seguinte: você acabou de falar de economia, né? A economia, claro que melhorou, né? O PIB aumentou, tem uma série de indicadores que mostram por fatos, por evidências, que a economia melhorou. Agora, quando você pergunta para as pessoas se a economia melhorou, olha que interessante. O campo mais petista, né, que votou no Lula, 60% dizem que a economia melhorou. A percepção deles é de que a economia melhorou. Do campo que votou no Bolsonaro, 60% dizem que a economia piorou. Então, olha que coisa estranha. Ainda que os indicadores mostrem que a economia melhorou, as pessoas, ao responder essa pergunta, dizem que piorou. A gente sabe que tem uma dissonância cognitiva aí entre os fatos, as evidências e a percepção. Agora, por quê? Porque essa percepção, ela ainda é muito motivada por questões ideológicas, né? Por crenças mesmo, por um sistema de valores ideológicos que fazem com que as pessoas percebam a própria realidade à maneira delas, né? Ainda que a gente possa criticar isso, achar que é um absurdo, que as pessoas não levam os fatos em consideração, isso indica que esse campo que a gente chama de bolsonarista, ainda que tenha outra liderança, ainda que não seja liderado pelo Bolsonaro, a gente ainda não sabe quem vai liderar esse campo, mas esse campo ele ainda é muito forte, né? Então, isso só comprova essa sensação que a gente tem mesmo na sociedade. Isso significa o quê, então, Miguel? Porque isso é no Brasil todo, claro que em algumas regiões mais do que em outras. E no Rio, a gente tem uma situação pior do que no Brasil, né? No Rio, o bolsonarismo é mais forte, como você falou, o Bolsonaro ganhou no Rio. Então, isso significa o quê, do meu ponto de vista? Que, se no Brasil, né, nossa liderança da Frente Ampla, que é o Lula, ele pode ter um discurso um pouco mais à esquerda, ainda que tenha que fazer milhões de conciliações, como só o Lula sabe fazer, né? Ele sabe fazer muito bem. No Rio, esse líder da Frente Ampla, ele não pode ser tão à esquerda quanto o Lula. Por isso que eu acho que a figura do Eduardo Paes é muito adequada, apropriada para ser a liderança dessa Frente Ampla para combater o bolsonarismo no Rio de Janeiro. Né? Então, eu estou na prefeitura do Eduardo Paes, obviamente vou apoiar o Eduardo Paes, acho que ele faz uma excelente prefeitura, uma excelente gestão na prefeitura, mas mais do que isso, eu acho que o perfil dele para o perfil do eleitor no Rio de Janeiro é muito adequado para liderar a frente ampla de que a gente precisa ainda para derrotar o bolsonarismo. E no Rio a gente vai ter uma situação muito difícil, porque o campo bolsonarista vem com um candidato, Ramagem, que é forte, que é polícia, né, que é delegado, e a gente sabe que um dos problemas-chave do Rio de Janeiro é a segurança, e esse discurso, né, que apela para um discurso mais repressivo do ponto de vista da segurança pública, tem muita aderência no Rio de Janeiro. E do outro lado, imagina, a gente vai ter um delegado, a gente vai ter o cara da polícia, né? Então, eu acho que a gente vai ter uma eleição difícil, e o que justifica ainda mais a que a gente realmente apoie o Eduardo Paes como aquele que é capaz de vencer o bolsonarismo. Muito bem. E São Paulo, como é que você está vendo São Paulo, que você tem o Boulos como candidato bem competitivo, saiu uma pesquisa ontem também, que ele está à frente. Como é que foi essa pesquisa, Miguel? Eu não vi.
eu tô realmente muito emburacada no Rio, né? Agora, claro que me interessa, mas eu não vi a pesquisa. Deixa eu te falar aqui, peraí. Né? Saiu ontem pesquisa, até a gente comentou ontem aqui, ó. O Boulos tem 25,6% e o Ricardo Nunes 21%. Essa é a pesquisa. Né? Essa foi publicada ontem na Tabata? Futura Inteligência. A Tabata tem 8%. Assim, ó, deixa eu trazer o quadro. Boulos com 25,6%, Ricardo Nunes com 21%, Ricardo Salles, do PL, com 9%, Tabata Amaral com 8% e o Kim Kataguiri com 4%. O que você acha disso? É interessante, né? Eu acho que o campo aí progressista, né, juntando Boulos e Tabata, está com um percentual bem expressivo que eu acho que pode ganhar a eleição. Eu acho que é importante isso em São Paulo, né? São Paulo está numa situação um pouco melhor. Agora, a gente sempre tem que levar em consideração, infelizmente, o poder de chegada, né? Essa extrema-direita, ela tem isso de novidade, ela tem um poder de chegada muito grande na eleição. Né, no segundo turno, até por métodos lamentáveis, né, desprezíveis, divulgação de fake news, WhatsApp, tudo isso que a gente sabe que circula no segundo turno da eleição, mas eles têm um poder de chegada muito grande. Então, eu acho que a gente ainda tem que ver como é que vai ficar esse campo aí em São Paulo, do Nunes e do Ricardo Salles, se eles vão se dividir mesmo, ou se vão se juntar. Se eles se juntarem, eu acho que é mais preocupante para a gente. Né? Se eles se dividirem, é até bom. Eu acho até que, né, nesse cenário aí, tá bom para a gente. Tem aqui, por exemplo, tem outro cenário aqui, na mesma pesquisa, com o astronauta Marcos Pontes. Sempre acho engraçado essa coisa de astronauta. Em vez de Ricardo Salles, astronauta. Boulos com 25%, Ricardo Nunes com 21%, astronauta Marcos Pontes com 13%, Tabata Amaral com 8%, Kim Kataguiri com 4%. Esse é o segundo cenário. Essa pesquisa está me parecendo que esse campo, né, bolsonarista não está se vendo representado pelo Nunes, né? Isso aqui está me parecendo, essa pesquisa aí. Não sei se você tem também essa impressão. Na espontânea, o Nunes aparece com 11%, Boulos com 9%. Ricardo Salles com 3%, Tabata Amaral com 1%. No campo bolsonarista, tem ainda um bate-cabeça, né, digamos assim, porque o Ricardo Salles ele seria o bolsonarista raiz, o puro. Né? O bolsonarista quer votar no Ricardo Salles. Sim. O astronauta. Mas o astronauta não deve ser, porque senador não vai cair para prefeito. Mas isso para... Mas isso você vê, no Rio de Janeiro já está muito mais consolidado, porque tem outra coisa que eu até esqueci de mencionar, o Ramagem, ele já está sendo apoiado por aquela frente de partidos que outro dia tirou uma foto junto com o Cláudio Castro, né? Teve um almoço aí do Cláudio Castro com o Bolsonaro, e várias lideranças de partidos importantes da direita e da centro-direita no Rio de Janeiro já saíram nessa foto apoiando o Ramagem. Então, eu acho que aqui no Rio a situação está mais solidificada, cristalizada para o Ramagem ser realmente o candidato dessa direita do que até em São Paulo, né? Essa hesitação que tem em São Paulo já não tem mais no Rio. No Rio todo mundo fechado. Não. Mas é diferente. O Cláudio Castro... Mas é tudo diferente. É porque no Rio, o Eduardo Paes, ele é anti-Bolsonaro. Ele apoiou o Lula em 2022. Sim. Ele é visto como um anti-Bolsonaro. Ele fez um giro... Tanto que ele trouxe vários partidos de esquerda para a prefeitura. Você mesmo é um exemplo. Ele trouxe o PT, trouxe o PSB. Ele fez todo o Nunes não. O Nunes fez um giro contrário. Ele fez um giro para o Bolsonaro, encheu a prefeitura de bolsonarista. E agora, só que ele está tentando... Como ele sabe que o eleitor progressista... Tem muito eleitor progressista em São Paulo, né? Mais que no Rio, por enquanto, infelizmente, né? Tanto que o Lula ganhou em São Paulo e não ganhou no Rio. Ele está fazendo um giro ao centro para tentar pegar uma parte, pelo menos, desse eleitor moderado, progressista, que não é bolsonarista. Sim. Então, é bem diferente, mas a gente sabe que o Ricardo, dependendo da situação, o bolsonarismo pode fazer um giro lá, pode ter uma surpresa.
Mas, enfim, esse é o quadro, né? O Boulos é muito competitivo, mas a gente já sabe que vai ser uma eleição apertada. Tem cenário de segundo turno também nessas pesquisas. Nessa que eu te falei, por exemplo, tem empate entre Nunes e Boulos no segundo turno. Em todas há empate, até o Nunes, às vezes, um pouquinho na frente, vai ser bem difícil. Mas o Boulos tem chance, tá? Ele tem apoio de um campo amplo, né? Mas, enfim, então, chegando ao final já da nossa conversa, eu vou deixar, então, um minuto para você se despedir e dar seu recado final aqui para o pessoal. Não, só dizer que é um prazer voltar aqui, gente, que a gente tem um desafio enorme aí para 2024, né? Então, eu queria me despedir desejando feliz ano novo para todo mundo, boas entradas, boa virada, mas também conclamando todo mundo aí a se empenhar nessa eleição de 2024 e ainda com esse espírito, gente, o jogo não está ganho, a gente ainda precisa desse espírito de frente ampla para 2024. Por quê? Porque se o bolsonarismo, né, mesmo sem Bolsonaro, aí a gente até pode mudar de nome, esse nome não é bom, mas estou chamando assim porque é o que as pesquisas mostram, né? Por exemplo, 90% das pessoas que votaram em Bolsonaro não se arrependeram, votariam de novo, ou seja, continua forte esse campo. Esse campo vai tentar se reorganizar em 24 para 26. Então, 24 é decisivo, inclusive para 26. Então, eu acho que a gente ainda precisa vestir a camisa aí desse espírito de frente ampla para derrotar o bolsonarismo, para derrotar a extrema-direita, e sem sectarismo, sem extremismo, com muito diálogo, né, com muita visão, com uma visão ampla de defesa da democracia, né, que é o que a gente conquistou com Lula e que a gente precisa manter ainda essa conquista em 2024. Muito bom, Tati. Tati, muito obrigado. Um beijo grande para você. Felicidade. Beijo, Miguel. Feliz ano novo. Até ano que vem. Quero voltar mais ano que vem. Com certeza. Ano que vem a gente se vê. Beijo. Beijo.